Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Calvete, na área Notícias sobre Educação, nada mais, nada menos. 4 de setembro, segunda-feira, pessoal. Espero que essa semana seja uma bênção na sua vida. Você alcance todos os objetivos, tudo que você quer e necessita para a sua vida. www.professorcalvete.com.br, youtube.com/professorcalvete. Lá você encontra todos os links agora nas redes sociais, todos os links de todas as notícias que a gente coloca aqui. Compartilhem, cliquem, façam uma algazarra e mostrem para o mundo que nós existimos e estamos preocupados, muito preocupados com a educação. Esse trabalho que tem sido feito tem aberto os olhos para uma série de problemas no mundo inteiro sobre a questão da educação. E me parece que está piorando cada dia mais, tá? Vamos lá, notícias do mundo. Alejandro, cruzada medieval contra a educação. A educação é o pilar fundamental para o desenvolvimento pessoal, social e cultural das pessoas. Por um lado, expressa os espaços de transformação social e por outro, as tensões e resistências que persistem em uma sociedade com o interesse das elites sociais e econômicas que não veem representada na educação a sua pretensão de impor um pensamento único. Mais uma vez assistimos uma cruzada contra os livros didáticos gratuitos que, como outras vezes da nossa história, lançaram uma campanha para denegrir seus conteúdos, em muitos casos sem sequer conhecê-los, e reverter a inclusão de temas que procuram fortalecer os valores éticos, cívicos de convivência e tolerância que devem reger a nossa sociedade. Os novos cruzados têm medo de mudança, de incluir conhecimento diferente de sua forma de pensar. Temem a construção de uma sociedade que, na medida em que fortalece a sua cultura e eleva o seu nível educativo, aprofunda suas exigências de respeito e garantia os seus direitos. Uma das expressões retrógradas dessa cruzada é a queima de livros ou a tentativa de impedir o acesso aos mesmos. Não é um fenômeno novo, é uma prática recorrente de setores da população que se opõem à diversidade de pensamento e de conhecimento científico. Em maio de 1933, na Alemanha, no auge do nazismo, grupo de fanáticos invadiram bibliotecas, livrarias e outros locais de conhecimento com o objetivo de purgar livros e queimá-los na fogueira para purificar a cultura alemã. Purificar ideias contrárias ao nazismo que falavam de liberdade e direitos humanos, ou simplesmente porque escritas pelo povo judeu. Goebbels sintetizou esse pensamento quando gritou: não há decadência, é a corrupção moral. Sim, a decência e a moralidade na família e no Estado. A educação pública, laica e gratuita é um direito humano fundamental que no México foi alcançado através das profundas lutas sociais. Em 1934, o general Lázaro Cárdenas reformou o artigo 3º constitucional, estabelecendo que a educação ministrada pelo Estado excluiria de seu conteúdo toda a doutrina religiosa e buscaria combater o fanatismo apresentando aos alunos uma concepção racional, exata e científica do universo e da sociedade. Com Cárdenas, as escolas não deveriam estar à margem da vida e da sociedade, mas deveriam combater os seus flagelos e agir em defesa das classes despossuídas. Que a educação combate o fanatismo e treinou as crianças para uma melhor concepção de seus deveres, para com a comunidade e preparou-os para a luta social da qual terão que participar. Os detratores dos livros tentam omitir a inclusão dos direitos sexuais e reprodutivos, que colocam o respeito pelas crianças no centro para evitar abusos nas suas famílias e escola. Preocupam-se com as crianças aprendam que têm direitos, que têm oportunidade de ascender à diversidade cultural e ao conhecimento existentes, indo contra a corrente dos discursos racistas, xenófobos, classistas e sexistas representados por aqueles que questionam os novos conteúdos. A atualização dos livros didáticos visa reconhecer as mudanças na sociedade e fortalecer uma cultura de valores de forma inclusiva, onde todas as pessoas estejam representadas porque ninguém tem o direito de impor a sua forma de pensar. Aqueles que rejeitam os novos materiais educativos colocam seus interesses e oposições de fé acima dos melhores interesses das crianças, sem se preocuparem com os direitos dos 24,4 milhões de estudantes de nível básico que ontem regressaram à sala de aula. Para contextualizar, o governo mexicano lançou livros gratuitos sem a devida integração de pais e professores, tá? E não só os pais,
tá? Mas também os professores foram contrários a esses livros. Estou lendo um desses livros, tá? E mais para frente darei algumas informações importantes. O link desse artigo está no YouTube, youtube.com/professor Calvete, e em todas as redes sociais que nós colocamos de nossos parceiros. O primeiro erro, tá? A primeira coisa que existe um alerta aí. Professores lutando contra. Se professores lutam contra uma boa parte deles, algo de errado tem. Certo? Então, não vou dar a minha opinião completa sobre o assunto porque eu não li os livros, tá? Mas exporei elas nos próximos meses, colocarei essas informações para a gente ter mais conteúdo e saber realmente o que está acontecendo. Agora foi uma coisa gigantesca, tá? Não foi algo de um grupinho, de certas pessoas, não. Foi crescendo no meio acadêmico que saiu do meio dos pais. Continuamos no México. Iniciaram um novo modelo educacional às cegas. Com seus planos e programas de estudo, bem como os novos livros didáticos gratuitos, a Escola Nova Mexicana, promovida por esse governo, fica cega devido à falta de testes diagnósticos em sala de aula para conhecer os acertos ou erros do modelo educacional de ensino básico. Nível aplicado no início do semestre, dizem especialistas em questões didáticas. O NEM está ficando absolutamente cego. Praticamente não temos avaliações desde que o Instituto de Avaliação de Educação, INE, desapareceu, afirma Eduardo Bocoff, escudeiro, antigo presidente do Conselho Diretivo de Desaparecida, INE, e presidente do Conselho Administrativo de Métricas Educacionais. Ele explica que a última avaliação realizada nesse sexênio foi em 2019 e foi um estudo regional comparativo, organizado pela Unesco e a prova PISA, Programa de Avaliação Internacional de Estudantes em Inglês, regulamentada pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que foi aplicado em 2022, cujos resultados serão anunciados em dezembro desse ano. Sem avaliações de Sbokov e Escudeiro, as perspectivas para os alunos da educação básica não são animadoras, porque a educação fica à deriva. Estamos às cegas. Não sabemos em que parte do caminho da navegação vamos. Isso pode realmente causar um colapso, fazer com que cada estado siga seu caminho, que acentuará ainda mais a desigualdade e o hiato educacional. Alma Maldonado, investigadora do Departamento de Investigação Educacional do Centro de Investigação de Estudos Avançados do Instituto Politécnico Nacional, sustenta que a aplicação de avaliação diagnósticas não está contemplada nesta nova estratégia de educação e pelo que será difícil conhecer seus resultados em sala de aula. Por que eu coloquei essas duas notícias? Porque elas são, um defende e o outro tenta demonstrar por que não defende, tá? Quando eu falei que começou no mundo acadêmico essa questão dos conteúdos dos livros, eu falei disso, por isso que eu trouxe essa questão. Mas vou ler, tá? Vou estudar um pouco mais esses livros, essas regras, até porque é em espanhol e por mais que a gente conheça um pouco, porque a gente não conhece nunca o suficiente, até porque nós não temos com quem conversar, isso é uma coisa muito complicada, né? Por isso que eu trouxe essas duas notícias, para vocês entenderem um pouquinho da situação do México com a educação. E isso não está diferente aqui no Brasil, tá? Não está diferente aqui no Brasil. Negócios. IA pode revolucionar a educação e isso depende em grande parte dos profissionais da área. Rápida evolução da inteligência artificial está impactando os diversos setores da economia. As aplicações de IA trazem desafios tanto operacionais quanto éticos. Na educação, a aplicação estratégica da IA na sala de aula e nos processos educacionais podem potencializar a aprendizagem e preparar os estudantes para um futuro digital inevitável. No entanto, para aproveitar esse potencial, essa tecnologia precisa ser vista como uma ferramenta valiosa e não apenas como um inimigo ameaçador. O primeiro passo nesse caminho é o desenvolvimento de uma visão tecnológica para a aplicação da inteligência artificial na educação. O passo seguinte é a identificação de aplicações que permitam o aproveitamento dos benefícios dessa ferramenta, tendo em consideração os desafios éticos. A aplicação das extensas possibilidades trazidas pela IA demanda profissionais que tenham visão tecnológica e compreendam o potencial transformador da IA em todas as suas dimensões. Algumas abordagens são importantes para o desenvolvimento dessa mentalidade tecnológica e podem ser destacadas. Primeiramente, podemos falar da educação e inteligência artificial, que consiste na inclusão pela
instituições de ensino e por programas de capacitação de docentes de cursos e treinamentos que abordem os conceitos fundamentais da tecnologia, bem como suas aplicações na educação e os impactos sociais e éticos associados a isso. Os profissionais devem entender os benefícios e limitações da IA para tomar decisões informadas e estratégicas. A USP está fazendo alguns cursos gratuitos para professores de educação voltadas para IA. Não só a USP, mas outras instituições. Tá? Totalmente online, com certificado. E a adesão está sendo muito pouca, muito pequena. Tá? Estou tentando entrar em contato para ver se eu consigo esses calendários e passar aqui no canal. Mas prestem atenção a isso, pessoal. São cursos voltados para professores. Tá? Eles não são cursos voltados para um público em geral. São voltados para professores. E isso aqui é uma coisa extremamente importante para todos nós. Pessoal, uma segunda-feira maravilhosa. Que Deus abençoe a todos e um beijo no coração.